Tem um conceito que eu gosto muito, que é o de fatiar o gorila. Quem convive comigo já deve ter me ouvido falando sobre isso várias vezes. Que é um conceito da neuroestratégia. Então ele é baseado que os problemas, né, as coisas que a gente tem medo de fazer, geralmente a gente enxerga elas como um King Kong. E com King Kong a gente não consegue lidar. Então a gente tem que fatiar esse King Kong, né, esse gorila, em miquinhos, porque aí com o miquinho ele é pequeno, tu conseguiria gerenciar. Então toda vez que eu vejo que eu tô numa situação um pouco assim de pânico, né, de não sei o que fazer, não sei por onde começar, essa é a frase que me vem na cabeça: fatia o gorila, transforma isso em coisas pequenas. Então o que é o primeiro passo que tu pode fazer para chegar desse lugar que tu espera? E final de ano a gente sempre coloca um monte de metas, né? Coisas que a gente quer atingir, e geralmente são gorilões. A gente se imagina bem distante de onde a gente está hoje. E por muitos anos, todas as coisas que tinham na minha lista eram coisas mais físicas. Então, viagens que eu queria fazer, cursos que eu queria ter oportunidade de experimentar, quilos que eu queria perder. Nunca coloquei coisas abstratas, até por não saber como fatiar. Em 2017, eu percebi que era isso que estava faltando, sabe? Mudar um pouco a forma como eu estava pensando. E aí eu não sabia nem por onde começar. Então, como que eu faço essa lista de coisas que eu quero mudar na minha cabeça, coisas que eu quero controlar? E aí, vou contar uma coisa, que, tipo, eu falei, ok, essa é a primeira grande coisa que eu tenho que controlar dentro da minha mente. Eu tenho ataques de pânico. Então, o que é um ataque de pânico? Pelo menos os que eu experimento, né? Começa com um sentimento de angústia, o coração vai acelerando e eu tenho um blackout. Então eu não sei onde eu estou, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não consigo me comunicar, é um apagão geral. Então é como se eu tivesse perdida, demora alguns minutos e eu volto. Durante muitos anos eu não conseguia sair desse ataque de pânico sozinha. Então eu tive, não foram muitos, tá? Mas eu tive alguns e eu não conseguia sair sozinha. Então eu tive que pedir ajuda. E nos últimos anos, quando eu colocava as minhas metas, eu falei, isso eu não quero mais que aconteça comigo, né? Eu não quero ter ataque de pânico. Então, o que eu vou fazer para conseguir controlar a minha mente para nunca chegar nesse lugar? A última vez que eu tive um ataque de pânico foi em 2020, quando eu vou... Não, desculpa, 2021, quando eu voltei da minha licença maternidade. Perdi meu centro, então estava trabalhando muito. Acabei que depois de um mês e meio, mais ou menos, que eu voltei a trabalhar, eu não tinha conseguido organizar ainda a minha agenda, então alguns dias eu nem via o Teodoro. Então eu saía, ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo também. E aquilo foi tendo um peso muito grande em mim. E aí um dia saindo do trabalho, enquanto eu dirigia, um ataque de pânico começou. Eu sabia que ele estava começando pelo sentimento de angústia, pelo coração ficando acelerado. Eu parei em um mercado e aí o ápice dele foi dentro do mercado. Eu devo ter ficado uns 10, 15 minutos dentro do mercado, era um mercado pequeno, caminhando, sabe, tentando me acalmar. Eu sabia que eu estava passando por um ataque de pânico, então esperei e voltou sozinho. Então hoje eu consigo controlar sozinha um ataque de pânico. Mas o que eu quero comentar sobre isso é que eu precisei fatiar esse gorila. Então eu precisei entender qual era o gatilho do meu ataque de pânico, eu precisei entender como me acalmar, como que a minha mente funcionava para chegar lá. E aí para mim hoje está muito, muito claro que o meu gatilho do ataque de pânico é autocuidado. Então, quando eu não cuido do meu sono, quando eu não cuido da minha alimentação, quando eu não tenho tempo para as coisas que me são valorosas, né, como estar junto com a família. Então, quando eu não tenho tempo para mim, sozinha, para estudar, para ler alguma coisa que eu gosto, para caminhar, que eu estou fazendo agora. Então, tudo isso é um gatilho, né, para mim, para o ataque de pânico. E isso foi uma das coisas que eu coloquei como meta de final de ano, que foi conseguir achar uma forma de viver a minha vida feliz, independente de onde eu estivesse, independente da situação que estivesse acontecendo. Então, quais são as mínimas coisas que eu tenho que ter na minha vida para que eu consiga manter a minha mente controlada? E acho que é um convite legal. A gente está no final de ano agora, então acho que isso é uma das coisas que a gente podia refletir de novo sobre qual que é a meta do próximo ano em termos de mente, né? Quais são as coisas que a gente quer mudar na nossa mente, quais são as coisas que a gente quer melhorar. Então, durante muitos anos foi isso, foi não ter ataque de pânico.
Ano passado, esse ano, né, foi um pouquinho menos. Eu queria, tipo, durante esse sentimento que vai crescendo de angústia, de impotência, eu consegui me autorregular dentro do dia. Então, isso era uma das coisas que eu queria. Vou postar um vídeo depois de um dia que eu estava numa crise que poderia vir a desencadear um ataque de pânico, de como eu me acalmei. Acho que é uma dica legal também para ver, tipo, como que a minha cabeça está funcionando hoje em dia. Até para eu ver daqui a alguns anos e dizer, era assim que a minha cabeça funcionava em 2022. Então, na sequência, eu vou postar esse vídeo mostrando como que a minha cabeça funcionou e se acalmou em um dia em que eu estava à beira de um ataque de pânico. Então, hoje eu consigo controlar antes do ataque chegar. Mas eu queria fazer esse convite, último dia do ano, qual é a coisa que você vai mudar na sua cabeça para o ano que vem? Qual é a pedaço desse gorila que você vai pegar para que ano que vem não se repita? Eu vou continuar trabalhando nisso em conseguir me regular antes de vir o pânico, antes de vir a angústia, então melhorar cada vez mais essa minha rotina. Não tá bom ainda, então é uma coisa que eu vou continuar trabalhando. 5º ano que eu tô nessa. Tá valendo a pena, loucamente. Recomendo. Bom dia, feliz ano novo!